Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto em português da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor de uma igreja americana aqui nos Estados Unidos, na Flórida, e durante o Covid nós começamos a fazer esses cultos um pouquinho mais condensados para abençoar as pessoas que não podiam ir na igreja. Lembra que a gente ficou trancado durante um ano e tanto? E então eu resolvi fazer isso porque eu descobri que muita gente estava trancada dentro de casa, as igrejas não estavam preparadas para a internet, culto online, aquele negócio todo, e eu resolvi começar a fazer esses cultos para abençoar essas pessoas que ficaram trancadas dentro de casa sem nada, né? E Covid vai, Covid vem, a gente resolveu continuar fazendo, né, esse culto. A ideia é te abençoar, te edificar, te ajudar na tua caminhada cristã. Esse é o nosso objetivo aqui. E eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja. Nós não temos, a nossa igreja é uma igreja americana, tudo em inglês, não temos um ministério em português local, né, no sentido de gente de língua portuguesa. O nosso ministério em português é esse aqui, através da internet. E também durante a semana eu lanço um Pingo de Prosa, que é nesse mesmo canal que você está assistindo esse culto. Durante a semana eu lanço pequenas meditações, né? Todo dia de segunda a sexta, na hora do almoço, eu lanço essas meditações para abençoar pessoas que durante a semana, né? Então esse é o nosso objetivo. Então não temos o objetivo de roubar crente das igrejas dos outros, porque não temos nem culto em português, né, presencial. Então esse não é o nosso objetivo. O objetivo é te abençoar, te edificar, orar por você, trazer uma palavra para você de Deus, né? Então esse é o nosso objetivo. Então deixa eu fazer uma oração por você nesse instante. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos por esse instante, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça, nos ajude na comunicação da Tua Palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos assistindo. Abençoa a família, abençoa a saúde, ó Deus. Abençoa as finanças, Senhor, nesses tempos tão difíceis que nós estamos passando, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também. Abençoa a situação financeira, a situação política, ó Deus. Dá a graça, dá a misericórdia, Senhor. Restaura, salva as pessoas que precisam ser salvas, Senhor. Transforma e capacita os cristãos a te seguirem, Senhor. Abençoa-nos aqui, abençoa os que estão nos assistindo, seja lá onde eles estiverem. Dá graça a eles. Nós te abençoamos, nós te pedimos, nós te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu compartilho uma música com vocês, né? Tem hora que eu vou lá no fundo do baú, pego música de pessoas que eu trabalhei com elas, né? Quando eu ainda estava no Brasil. E de vez em quando eu pego gente nova também, que tem algo a adicionar para a gente. Então mas a ideia é te abençoar através de uma música e que seja uma bênção na tua vida. Então vamos ouvir a música de hoje. Por
bem com aqueles que o obedecem. Felizes aqueles que o buscam e andam nos seus caminhos, ó Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz quando eu clamo por socorro. Porque inclinou os seus ouvidos para mim, vou invocá-lo enquanto viver. O Senhor é soberano, seu amor é para sempre. Felizes aqueles que o seguem, aqueles que o obedecem. Felizes aqueles que o buscam e andam nos seus caminhos, ó Senhor. Para, pa, pa, para. Amo o Senhor. Espero que tenha sido uma bênção para a tua vida. Hoje nós estamos gravando aqui na biblioteca da igreja, A igreja tem uma biblioteca. Deixa eu ver se eu consigo dar uma rodada aqui para você ver, dar uma olhada. A igreja tem uma boa biblioteca. Eu tenho a minha biblioteca. A igreja tem a biblioteca dela, que os membros podem pegar livros para ler e tal. Então, abençoar pessoas. Fazemos reuniões aqui, né? Tem uma sala de reunião aqui, uma mesa de reunião. Então a reunião do conselho da igreja é aqui nessa sala também. Então e eu não consegui gravar lá em cima porque tem uma tempestade hoje aqui e o pessoal pelo jeito desligou os computadores lá em cima e eu não consegui acender todas as luzes do santuário. Normalmente é só puxar botão, né? E puxar as tomadas lá do painel e acende tudo, né? Hoje eu fui lá, não tinha nada, né? Apertei tudo quanto é botão que tinha, né? Falei, ó, antes que você estrague alguma coisa, faz isso no outro lugar. Então eu vim para cá, aqui eu tenho controle, né? É só ir na parede e ligar a luz, eu tenho controle da sala aqui, né? Mas lá no santuário é um pouquinho mais complicado, né? Tem vídeo, tem iluminação, tem isso, tem aquilo, é mais complicado um pouquinho para mim. Eu estou fazendo uma série com a história do Daniel e do Davi e do Golias, que são as 5 pedras para enfrentar o seu gigante. Todos nós, queridos, querendo ou não, nós vamos enfrentar, já enfrentamos alguns, estamos enfrentando ou vamos enfrentar alguns gigantes na nossa vida. O que são gigantes? Gigantes são desafios que estão muito além da nossa capacidade e da capacidade das pessoas ao nosso redor. Esse é a definição que eu tenho para gigante. Né, a não ser que a pessoa seja grande mesmo, né? Mas eu lembro quando eu estava no seminário de Campinas, e um dia eu estava num ponto de ônibus no seminário de Campinas e vi um sujeito se aproximando, né? Mas ele estava longe e ele era grande. E aí eu estava construindo, estava uma construção bem no poço, eu estava no passeio e o cara, né, tinha uma muretinha e eu vi o cara trabalhando na construção. E o cara andava, eu falei, gente, que cara parece que tá grande, né? Parece que ele não diminui, né? À medida que ele anda, ele não diminui, ele continua crescendo, né? E o cara chegou perto de mim, né? Na mureta, né? Não, na mureta, lá onde que ele estava mexendo, provavelmente na casa dele. E era o Emil Rached, eu não sei se você se lembra. Ele andou fazendo vídeos com os Trapalhões, mas ele jogava basquete. Ele chegou a, eu creio que ele chegou a jogar para a seleção brasileira. Ele era o maior, ele foi naquela época, né, em 70, ele já estava, eu acredito que ele já estava aposentando naquela época, 76.
Eu estava fazendo seminário. Então foi de 76 a 79. Eu não lembro o ano, o dia. Eu lembro que o sujeito era grande. E ele começou a andar pro meu lado, assim, né? Pra vir pra rua, né? E aquele cara não parava de crescer, né? É uma sensação muito estranha, né? O cara tinha 2,15 m, 16, 2,20 m. Era um cara enorme. Eu sou um cara grande, assim, acima da média, né? Eu tenho 1,80 m, 1,75 m, 80 por aí. Então, para brasileiro, eu sou um cara um pouquinho acima da média. Mas esse cara era enorme, né? Ele, grande, né? Tudo grande. Ele não era só espichado, ele era todo grande, né? O corpo era grande, os braços, mão, né? Era tudo grande. Ele não era assim, ele não tinha uma parte só, né? Só as pernas compridas, aquele negócio todo. Não, ele era todo grande. E foi uma experiência muito interessante, né? Porque aquele cara chegar perto de você e você ver quão grande aquele cara. Depois que, né, eu não sabia que era ele, eu só comentei com a turma, né, no seminário. Falou, não, ele mora ali, ele está construindo alguma coisa, não faz, ele está mexendo na casa dele e tal, então ele é o Emil Rachel, né, o Emil Rachel. Então, se eu soubesse, né, tinha ido lá pedindo um autógrafo, alguma coisa, né, eu só fui saber depois que era ele, né, nunca mais vi também, né, foi a primeira e única vez. Grande. Então pode ser que o teu gigante seja uma pessoa muito grande, o que não é. Mas o gigante é um desafio que está acima das nossas expectativas. E nós temos que usar certas ferramentas que são diferentes para enfrentar esse tipo, né, de desafios que estão acima da nossa capacidade. Então, o texto que eu estou estudando, a gente está estudando, é o 1 Samuel, capítulo 17. 16, 17 dá o pano de fundo, né? Mas o 17 é o que a gente está estudando, né? E aqui nós vemos o Davi, nós vimos a primeira pedra que Davi usou foi a coragem, né? O Davi foi corajoso para querer enfrentar o gigante. Então, essa é a primeira coisa que você precisa ter, né? Você vai enfrentar, né? Olha o tamanho dele, não sei o que, você vai enfrentar, vou. Então essa é a primeira coisa que você precisa ter. A primeira pedra que você precisa usar é a coragem, né? É você decidir que vai enfrentar ou vai correr, né? Como dizia o pessoal lá em Minas, né? O mato ou morro, né? Eu corro pro mato, corro pro morro, né? Então, aquele negócio, você vai enfrentar, vou enfrentar. A segunda pedra é a criatividade, né? E aqui nós vemos, né? Saul vestiu, versículo 38, olha aqui. Saul vestiu a Davi da sua armadura e pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Foi-se chegando ao filisteu. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento, né? Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua mensagem, te agradecemos pela oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra. E pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça. Abençoe as pessoas que estão nos assistindo. Fale com elas. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Criatividade, então. Criatividade, né? Davi teve que usar criatividade para enfrentar o Golias, né? Então nós vimos a definição de criatividade na aula, na mensagem passada, né, na última mensagem. E eu gostaria que você, se você está pegando esse vídeo pela primeira vez, eu gostaria que você voltasse, né, assistisse os outros vídeos para pegar o fio, para saber o fio da meada, né, para saber o fio da meada. Então, vamos ver como é que ele usa a criatividade. Então, o primeiro aspecto do uso da criatividade é você reconhecer que o que você tem, o que todo mundo usou até hoje para resolver esse tipo de problema e não resolveu, não está funcionando. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender, né? A primeira lição é rejeitar a armadura de Saul. Você tem que
pensar nisso. Então nós vimos que a primeira coisa que a gente viu na mensagem passada é que a nossa atitude é usar a arma ou a opção familiarizada. O que a gente sempre usou para resolver esse tipo de problema? Esses problemas grandes, como é que a gente faz? A gente faz isso, a gente faz aquilo. Reúne um comitê, chama a família, chama o irmão, chama a irmã, chama não sei o quê. A gente tem um esqueminha certo já para resolver esses tipos de problemas, né? Então a gente já tem, a gente nem pensa nisso, né? E muitas vezes esses gigantes, esses desafios, eles aparecem de tal forma que a gente é pego de surpresa. E os problemas que a gente tem para resolver, as táticas que a gente tem, não funcionam com eles. A primeira opção que a gente tem normalmente quando a gente enfrenta um desafio é fazer aquilo que a gente sempre fez, né? Ou é correr, ou é ficar quieto, ou é não fazer nada, ou é isso que a gente faz. A gente briga, a gente luta com essa arma. Era isso que o Saul queria, né? Para Davi. Como é que a gente luta com uma guerra? Como é que você luta com um guerreiro daquele tamanho? Você tem que ter uma armadura, você tem que ter uma espada, você tem que ter uma lança. Então o Saul estava pensando dessa forma, né? Você tem que ter essas coisas. E o Davi falou, não, isso aí não está resolvendo o problema, né? Então ele rejeita, né? Isso é o que nós vimos na semana passada. Nós vimos que a primeira atitude é a opção familiarizada. Hoje nós vamos ver as outras dois aspectos de rejeitar a armadura do Saul. Primeiro é perceber que não está funcionando e não vai funcionar. Você tem que entender disso. Então você, né, a armadura é a opção melhor que você tem. E realmente era, né? Aliás, Saul, eu já disse aqui para vocês, Saul era o único que tinha armadura. Provavelmente ele e o Jonatas, né? Ele e os filhos dele que tinham armadura. O resto do povo não tinha armadura. Era um negócio caríssimo, impossível de ter, né? E os filisteus controlavam aquela parte de manipulação de metais naquela região. Então os judeus não tinham, né? Os israelitas não tinham essa capacidade. Então o Saul, provavelmente por causa de dinheiro, rei, aquele negócio todo, conseguiu comprar uma armadura para ele. Então ele falou, olha, a única que tem, você usa essa aqui. Mas Saul, você lembra que Saul era um cara grande, Davi era um adolescente, né? E a armadura não vai caber, não funciona, não vai funcionar. Você tem que entender isso quando você vai lidar com o gigante da tua vida e vai querer para usar a criatividade. O que você precisa? Você precisa entender que aquele método, que aquela atividade, aquela maneira de abordar o problema não vai funcionar. Não vai funcionar. Davi entendeu isso. Ele pôs a armadura e falou, esquece. Isso aqui não vai dar certo comigo, não. Não consigo andar com isso aqui. Esse cara me pega e me mata. Se eu chegar muito perto dele, ele me mata. Essa armadura só vai me atrapalhar. Não. Ele percebeu que não está funcionando e que não vai funcionar. A criatividade, queridos, aparece quando nós entendemos finalmente que aquilo que nós estamos fazendo para alcançar os nossos objetivos, para enfrentar os grandes desafios da nossa vida, não está funcionando e não vai funcionar. A gente tem que parar de insistir. É aquele momento que você recebe aquela revelação e fala assim, você sabe que isso aqui não vai dar certo, não. Você sabe, né? Alguém na reunião consegue falar para você, né? Falar, isso aqui primeiro não está funcionando, né? A gente está tentando resolver esse problema com ferramenta enferrujada, coisa velha. Não vai funcionar. Não está funcionando e não vai funcionar. A criatividade começa a dar como é que chama? Um facho de luz no fim do túnel. Quando você chega nessa conclusão. Davi chegou nessa conclusão com o Saul. Falou, vocês estão enfrentando esse cara aí, esse cara você não pode enfrentar de uma forma como um guerreiro normal.
Está além de cada um de nós. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não está funcionando, porque está todo mundo com medo. E não vai funcionar. Se eu coloco esse negócio aqui em cima de mim, esse tanto de lata aqui em cima de mim, esse peso, eu não consigo mexer, eu não consigo andar, eu não posso lutar com ele, com essas ferramentas. Essas armaduras não vão funcionar. Então esse é o passo que você precisa entender. Porque normalmente, a primeira coisa que a gente faz é usar o que a gente sempre usou. Como é que a gente sempre lidou com isso? Como é que a gente sempre... o nosso grande desafio é alcançar pessoas. Como é que a gente sempre alcançou pessoas? O Covid deu uma arrancada, uma alavancada na igreja. Um empurrão, um choque. Na nossa igreja, pelo menos. Porque, mesmo que alguns de nós já soubessem que a maneira tradicional de fazer as coisas não estava funcionando e não ia funcionar, muita gente, e aí você não tinha voto suficiente, muita gente ainda achava que é desse jeito, a gente sempre fez desse jeito. Mas não tem mais jeito de fazer desse jeito. Eu lembro, né, no começo do Covid, quando a gente gravava, eu gravava culto de casa. Comecei a gravar culto de casa. Ainda bem, graças a Deus, eu estava fazendo esse ministério pela internet. Né? Eu estava fazendo esse ministério pela internet e então eu já tinha um pano de fundo verde, né? Lá tem algumas coisas. Então eu já estava usando algumas coisas, né? Trabalhando, fazendo meu ministério pela internet. Então eu gravava o culto pela internet, vinha na igreja, eu tirei o retrato do púlpito da igreja, né? Do fundo do púlpito. E aí eu punha atrás de mim, não sei o que. Então, né, eu tinha microfone, usava essa câmera que eu estou usando até hoje, né? Tá aí, não tá aguentando firme aí, graças a Deus, né? Mas usava o telefone às vezes. Então, a gente teve que... nós temos que sair, não vai dar certo. O povo não está vindo na igreja, não pode ir na igreja. O povo não sai de casa. Então, o desafio aparece, você tem que... É maior do que você pode imaginar. O pessoal nem pensou nisso. Falou, não, temos que... Né? Tinha gente que não tinha nem internet direito. Então tem que ajudar esse povo a ter computador, internet, tablet, né? Um iPad, alguma coisa assim, para eles poderem assistir culto. É uma luta. Né? Muda todo o esquema. Então você percebe que não vai funcionar, não está funcionando e não vai funcionar. Então é nessa hora que brilha a luz. E aí você tem que tomar uma decisão. Foi a decisão que Davi resolveu tomar. Ele tirou a armadura, respeitosamente, como alguém diria, tirou a armadura do Saul, devolveu, falou, muito obrigado, agradeço o teu objetivo, você está com a cabeça, você está com as melhores intenções, né, de proteger o teu valente, né, o teu soldado, e eu sei que você está querendo o melhor para mim, que negócio todo, mas eu não posso lutar com aquele sujeito dentro disso aí. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Então ele tomou a atitude de tirar a armadura. Não é isso que o texto fala? Né? Saul vestiu a armadura, lhe pôs sobre os capacetes de bronze, vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada, a armadura, experimentou andar, pelo menos ele experimentou andar, pois jamais havia usado. Ai, que coisa absurda. Nunca usou isso. Você sabe que você tem que ser treinado para usar aquele trem. Né? Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Essa é a atitude. Essa é a atitude que a gente tem que ter. A criatividade é quando ela força você muitas vezes a olhar para a realidade, para a situação, para o desafio. Aí você olha para você, para as ferramentas que você tem, o que você sempre usou para lidar com isso, cadê o papel, o manual, né? Vai lá no troubleshooting, né? Para resolver o problema, o que você sempre usou para resolver esses problemas, não tem nada dizendo como é que vai resolver, isso aí não está funcionando, não vai funcionar. Eu só sei de uma coisa,
Essa foi a conclusão que Davi chegou. Eu não posso enfrentar aquele sujeito daquele tamanho, treinado com isso aqui. O Golias era treinado com a armadura. Ele sabia lutar com uma armadura, usar uma espada com uma armadura. Ele sabia. O Davi nunca usou aquilo. E ele falou, eu não consigo lidar com esse sujeito desse tamanho usando isso aqui. E ele tirou a armadura. Então esse é o primeiro passo, queridos. O primeiro passo da criatividade é você avaliar a situação e rejeitar. Ou pelo menos falar assim, o que nós estamos fazendo não está funcionando, não vai funcionar e nós não vamos usar mais. É essa atitude que a criatividade vai... Aí você vai ser forçado a fazer alguma coisa. Você vai ter que ter uma ideia nova. Essa ideia não dá mais certo. Foi muito boa, foi uma bênção no passado, as pessoas foram abençoadas, era algo extraordinário, o pessoal gostava muito, atraía as pessoas. Isso não funciona mais. Nós vamos parar de usar e nós precisamos achar outra coisa para fazer, para enfrentar esse desafio. Então essa é a primeira atitude, o primeiro passo em direção à criatividade. É você avaliar as ferramentas que você usou até hoje e ser sincero, honesto com a avaliação e falar, olha, isso aqui foi uma bênção no passado, mas isso não funciona mais. Eu não estou falando em mudar a doutrina, mudar o evangelho, não. Estou falando de metodologia. Como é que nós vamos enfrentar essa guerra? Como é que nós vamos enfrentar esse desafio desse tamanho? As ferramentas que nós temos não funcionam mais. E nós temos que remover, faz um culto de dedicação, entrega elas para o Senhor, agradece, né? Muito obrigado que nós fizemos isso, foi uma bênção, teve gente que converteu com isso, aquele negócio todo, mas não funciona mais. Nós precisamos arrumar ferramentas diferentes para enfrentar esse desafio. E é isso que nós precisamos fazer, queridos. Se você vai usar a criatividade, você tem que chegar nessa situação que Davi chegou. Avaliar as ferramentas que você tem, que sempre usou, a igreja sempre usou, mas não estão funcionando mais. E aí você percebe que elas não estão funcionando. E você decide parar de usar. Nós precisamos achar outra coisa. Isso aqui não está funcionando mais. Então esse é o primeiro passo na criatividade, porque isso vai forçar você a achar outras ferramentas, a ser criativo, a ser criativo. E nós vamos voltar a falar disso na semana que vem. Como é que isso aí funciona? Como é que Davi fez e aprender com Davi a respeito de criatividade. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra tão rica, tão eficaz. E pedimos ao Senhor que nos abençoe, Senhor. Nos ajude a enfrentar os desafios da nossa vida, os grandes desafios da nossa vida, Senhor. Desafios que estão além da nossa força. E nos dê criatividade, nos dê coragem, ó Deus, para avaliar as ferramentas, os instrumentos que a gente usou até agora. E nos dê criatividade, ó Deus. E nos dê coragem para falar, olha, está na hora de parar. Dá graça para cada um de nós. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado, né? Muito obrigado por ter vindo, assistido. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja.
ajuda a gente a abençoar outras pessoas. E assistam os nossos vídeos durante a semana. Eu espero te encontrar lá na segunda-feira, tá bom? Se não, a gente se encontra aqui no próximo final de semana. Um grande abraço, Deus te abençoe.